Felicidade. Todo mundo quer viver feliz na vida, né? Todo mundo quer ser feliz na vida. De uma forma ou de outra, a gente está sempre à procura dela, né? Está todo mundo procurando a mesma coisa, ser feliz na vida. E o modo como a gente pode buscar felicidade, ele também é bem criativo, ele é bem variado. A gente quer buscar felicidade nos relacionamentos, a gente quer buscar felicidade no trabalho, a gente quer buscar felicidade na consciência de que aquilo que a gente está fazendo na vida, de fato, vale a pena. Felicidade é meio que aquele pulsar no nosso coração, de que aquilo que a gente está vivendo, aquele sentimento de alegria extrema, esse sentimento de felicidade, é algo que a gente quer que se eternize. A felicidade é aquele sentimento que faz o nosso coração bater mais acelerado, e a gente constrói isso, como eu bem disse, em cima da saúde, em cima do amor, em cima do dinheiro, em qualquer outra situação que faz o nosso coração pulsar mais forte, que faz os nossos olhos brilharem. Todos procuram a felicidade, ela é a meta do rico e do pobre, ela é a meta do erudito e do ignorante, ela é meta do cristão, do espírita e do muçulmano. Você vê o assunto da felicidade sendo promovido de vários modos e de várias maneiras. Você vê filmes sobre a felicidade, você vê música sobre felicidade, você vê poesia sobre felicidade. Vinícius de Moraes já bem dizia, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. E se a gente pegar a tese do grande Vinícius de Moraes, a gente vai entender que a felicidade, então, ela é uma ocorrência eventual na nossa vida. A felicidade, ela não é um estado contínuo, algo que vai acontecendo e que permanece na nossa vida, não. Dentro dessa tese do Vinícius de Moraes e de outras tantas, a gente vai entender que a felicidade, ela é episódica. Ela tem um episódio pontual e você só percebe a felicidade porque ela realmente não é contínua. Você só percebe quando ela aparece esporadicamente em pontos da nossa vida. A felicidade também, ela, por ser uma busca de todas as pessoas, ela acaba sendo também um senso comum. E bem como disse certa vez o pastor Ed René Kivitz, ele disse algo muito interessante sobre felicidade, eu achei interessante o que ele falou. Ele disse que a felicidade acabou se tornando como uma tirana. A tirania da felicidade, porque a gente tem a obrigação de ser feliz na vida. Eu achei interessante a abordagem dele. E aí a felicidade é algo que deve ser tratado com leveza, algo que deve ser bom. A tirania da felicidade oprime tanto que nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa área financeira, na vida eclesiástica, em todas as esferas da nossa vida, a gente tem a obrigação de ser feliz, e ela acaba se tornando uma tirana na nossa vida, porque se a gente não é feliz, alguma coisa está errada na nossa vida. Porque afinal de contas, a gente tem que buscar a felicidade, e para alguns, a qualquer custo, né? É interessante também a gente perceber que, em busca da felicidade, as pessoas se comportam até de modo estranho, né?
Basicamente você encontra 3 tipos de pessoas. Primeiro, você vai encontrar gente que fica feliz com a sua felicidade. Uau, você foi promovido, que bênção. Nossa, você conseguiu um emprego, que bom. Ah, você vai casar, ótimo. Estou solteiro há 30 anos, mas estou feliz por você. Você encontra gente que fica feliz com a sua felicidade. Você tem um outro grupo que fica feliz com a sua infelicidade. Gente que bate palma quando as coisas estão dando errado para você. E esse povo é sagaz, porque na sua frente ele fica feliz, né? Fica triste, não, melhor dizendo, né? Quando algo ruim está acontecendo na sua vida, essas pessoas ficam tristes na sua frente, mas quando viram as costas estão batendo palma, estão promovendo frases de efeito no Facebook indiretamente, né? E tem um grupo ainda que eu acho que é mais insano. Tem um grupo que eu acho que é mais louco ainda. Aquele grupo de pessoas que fica feliz com a sua própria infelicidade. E pega a via do discurso vitimista, carrega o seu sofrimento como se fosse uma medalha, um troféu da Champions League ou da Copa do Mundo, e carrega andando para todo mundo: eu estou sofrendo. E está feliz por estar fazendo assim. E está feliz por viver assim. De qualquer modo, eu, você e todas as pessoas estão procurando a felicidade. E é interessante, a gente procura a felicidade ao invés da gente ser feliz, né? A gente está procurando tanto ela, procura, mas a impressão que se tem é que a gente não é feliz. E é pensando nisso que eu gostaria de trabalhar agora até o final do mês de julho, pensando nessa temática. A série do mês de julho agora até o final será felicidade. E também penso o contrário do que diz a música: felicidade não foi embora. Ela está aqui, ainda que a tristeza permaneça. E para pensar um pouquinho sobre felicidade, eu queria pegar o sermão de alguém que falou sobre felicidade. E eu quero pegar e copiar e reproduzir o sermão de Jesus. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos estudar Mateus 5 de versículos 1 a 12. Nós vamos estudar as bem-aventuranças até o final do mês de julho. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5 apenas. Nós vamos trabalhar alguns elementos sobre a felicidade dentro dessa palavra de Jesus. Antes vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse momento, pedir para que Deus nos capacite a entender a palavra dEle e que de fato a gente viva a felicidade que Ele tem para oferecer para nós e para a gente poder viver feliz, não é? Vamos orar. Senhor, vamos ler a Tua palavra, cantamos louvores ao Teu nome e tem sido bom, participamos da ceia do Senhor e foi bom, mas agora precisa ser melhor, porque nós precisamos ouvir a Tua doce voz. E quando a gente ouve a Tua voz, como diz a música também, os nossos medos se vão. E quando a gente tem a compreensão de que uma vida feliz está pautada no que o Senhor tem para oferecer para nós, o nosso coração se enche de esperança e de expectativa, porque a gente quer ser feliz, mas por alguns momentos a gente não consegue fazer isso, a gente às vezes não consegue viver essa realidade e a gente se frustra. É por isso, Pai, Espírito Santo, age na nossa vida nessa noite, com liberdade, com poder, com unção, a começar no meu próprio coração, que o Senhor me ajude a expor a palavra do Senhor com fidelidade,
de modo simples, mas também eu oro para que a palavra do Senhor sendo exposta, que ela encontre morada no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, no coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, e que nós possamos de fato viver uma vida feliz aos teus olhos. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É interessante que no início do sermão de Jesus, a gente está aqui no Sermão da Montanha. É interessante que no início do sermão de Jesus, ele começa o seu sermão falando sobre felicidade, sobre ser feliz. E hoje aqui, ao invés da gente perseguir a felicidade, é como se nós encontrássemos Jesus com uma bandeja, entregando para nós o que seria viver uma vida feliz. Ele está dizendo: olha, está aqui, e eu estou para oferecer para você o que é viver uma vida feliz. E é interessante que ele começa o seu sermão pegando esse tema. O sermão de Jesus, o sermão da montanha, começa aqui no capítulo 5, e ele se estende até o capítulo 7 de Mateus. Eu costumo chamar aqui o sermão da montanha de conteúdo programático do discípulo de Jesus. O que é o conteúdo programático? Quando você vai fazer um curso, quando você vai fazer uma faculdade, ou qualquer outro curso livre, você geralmente recebe o conteúdo programático. O que é? Olha, no curso você vai ter tantas aulas, você vai ter os temas, os assuntos serão esses, então o conteúdo é esse. O programa de conteúdo está aí na tua mão. E você vai acompanhar aquele conteúdo para você terminar o seu curso. Pois bem, Mateus, de capítulo 5 até o capítulo 7, é o conteúdo programático do discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, está aí uma ótima oportunidade para você conhecer o que é que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos. E está aí o conteúdo. Se você tirar tempo para meditar sobre isso, esse é o conteúdo que Deus quer que nós, enquanto povo dele, venhamos a viver. É o início, é uma base. Está aqui. E é interessante que na primeira aula de Jesus, desse conteúdo programático, o tema seja felicidade. O texto nos dá algumas informações importantes sobre o modo como Jesus começa a ensinar sobre felicidade. Então, acompanhe comigo aí. No capítulo 5, no versículo 1, ele diz aí: vendo Jesus as multidões. Vamos parar por aí. O que está acontecendo aqui? As pessoas estavam se aglomerando e elas estavam indo até Jesus. Jesus, percebendo que o seu ministério estava atraindo as multidões, o que ele resolveu fazer? Ao contrário de muitos pastores nos dias de hoje, que se promovem e que se autopromovem por meio da multidão, Jesus faz o oposto. Jesus faz o oposto. Diz o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bom, ele sobe no monte, os discípulos se aproximam, e ele passa a ensinar os discípulos. Veja só, a felicidade que Jesus está prestes a ensinar, a felicidade que Jesus está prestes a oferecer,
para que as pessoas venham a viver essa felicidade que Deus oferece, não é uma felicidade para a multidão. Não é uma felicidade para a multidão. Sabe por quê? Porque a multidão não quer a felicidade que Deus está para oferecer. A multidão não quer viver uma vida e não quer descobrir o que é ser feliz tendo uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo Jesus. Não, a multidão quer um garçom. A multidão quer um Deus que seja garçom, que lhe dê tudo o que quer, porque se não der, faz birra como uma criança mimada que chora e bate o pé no chão. A multidão não quer a felicidade que Deus está para oferecer. Não, a multidão quer um Deus que seja muito mais parecido do que um banco, que seja muito mais parecido com um banco do que para um Salvador. A multidão quer alguém onde ela possa pedir algo e sempre receber. Eu tenho um crédito aí, Deus. Manda para mim porque eu estou precisando disso. E afinal de contas, Deus, o Senhor sabe que eu sei muito melhor sobre a minha vida do que o Senhor. Eu sei o que eu estou pedindo, então me dê. A multidão não quer viver a felicidade que Deus oferece, porque a relação que a multidão tem com Jesus em todo o conteúdo do Evangelho é uma relação utilitarista. Eu uso de Deus, eu quero das bênçãos dele, mas quando Jesus pede para eu pegar o meu dinheiro e dar aos pobres, quando ele pede para eu subir ao monte e morrer na cruz, e morrer para mim todos os dias, então esse discurso de Jesus para mim não serve. Eu quero oba-oba, eu quero a bênção, eu quero a alegria. Eu quero chegar na igreja e não quero ser confrontado com a palavra. Eu quero chegar na igreja e quero que as coisas aconteçam. Eu não quero fazer com que as coisas aconteçam, não. Eu quero que elas aconteçam para me servir. E eu já gastei um tempo falando sobre esse tema quando eu preguei nessa série chamada Clientes ou Discípulos. A multidão, ela não considera os valores que Jesus tem para passar como felicidade. Porque os valores que Jesus tem para oferecer são valores que vão exigir de mim e de você abnegação e morte todos os dias. E como eu aprendi com o pastor Carlos Queiroz, não é legal. Não é legal. É legal abnegar todo dia? Abnegar-se todos os dias? Não é legal. É legal morrer todos os dias para você? Vamos ser sinceros. Não é legal. A questão é, dá para a gente viver feliz com base nesses elementos que Jesus está dizendo? A multidão vai dizer, não. E mais, a multidão vai dizer, isso é masoquismo, isso é loucura. Você está chicoteando a sua própria alma. Mas os discípulos de Jesus vão retrucar dizendo, sim, é possível ser feliz. Porque aí está a base de uma vida verdadeiramente feliz. Para a multidão, felicidade é reter. Para a multidão, felicidade é ganhar. Para os discípulos de Jesus, felicidade é oferecer. Para o discípulo de Jesus, agora acho que você vai se arrepiar, mas felicidade é perder. E é aí que está o milagre. Porque ninguém, por si só, encontra a felicidade sem que Deus lhe dê condições para vivê-la. Portanto, a felicidade aqui não é uma felicidade oferecida para a multidão. Porque a multidão vai pegar esse discurso e vai dizer, não, isso não tem nada a ver com felicidade. Essa é uma palavra para aquelas pessoas que querem se tornar discípulos de Jesus. E você pode se tornar um discípulo de Jesus hoje, agora, e encontrar a verdadeira felicidade para a sua vida. As bem-aventuranças, elas declaram
Quem são as pessoas felizes aos olhos de Deus? Não está tratando de pessoas que são felizes aos olhos da sociedade. São as pessoas que são felizes aos olhos de Deus, porque Deus oferece essa felicidade ao homem. Quem são essas pessoas felizes? Quem são? Então, hoje nós vamos ver pelo menos 3 desses valores que formam e que forjam uma vida de real felicidade, aquilo que Jesus tem para oferecer para nós. Como é que a felicidade aqui no texto ela é apresentada? Simples, ela é apresentada pela expressão bem-aventurado. Mas de onde Jesus tira essa expressão? O que significa essa expressão? Essa expressão bem-aventurado possivelmente Jesus tira de um contexto hebreu, porque bem-aventurado é uma expressão hebraica, e que você encontra lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A expressão bem-aventurado quer dizer, quão feliz é o homem. A gente não tem talvez uma palavra no português que expresse algo maior do que isso, porque para nós felicidade já bateu, já chegou no teto, não é? Então é como mais do que feliz. Quão feliz é o homem? E é isso que Jesus está dizendo. Ele pega uma expressão hebraica e aplica no seu sermão aqui na montanha. E essa expressão quão feliz, essa felicidade que Jesus vai começar a apresentar, ela não tem na sua essência uma perspectiva hedonista. Não, a felicidade que Jesus tem para oferecer, com base até no Salmo 1, é uma retidão de vida, onde o homem, como se o homem estivesse caminhando em uma estrada e que não tivesse nenhum obstáculo nessa estrada para ele encontrar a Deus. É nesse sentido. Feliz é o homem que caminha nessa estrada e que consegue encontrar a beleza, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Então Jesus usa essa mesma expressão para sinalizar o que seria um homem feliz, uma pessoa feliz. Uma outra coisa também que precisa ficar claro quanto às bem-aventuranças. O que essas bem-aventuranças refletem? O que elas refletem? As bem-aventuranças, elas refletem o caráter de Cristo. Todas as bem-aventuranças refletem o caráter de Cristo. Aí a pergunta que vem em seguida é: por que Jesus quer que o caráter dele seja forjado em nós? Porque eu e você devemos ter o caráter de Cristo. Bom, alguns vão pensar assim, porque daí se eu tiver o caráter de Cristo, eu vou ser um crente com C maiúsculo, né? Eu vou ser um Messi do cristianismo, entendeu? Eu não vou dar bola fora, né? Vamos pegar o Pelé, né? O Pelé é brasileiro, né? Você é o Pelé do cristianismo. O Pelé só teve um, né? Não. Sabe por que o caráter, sabe por que Jesus quer que eu e você tenhamos o caráter dele forjado em nós? Não é para que você seja aplaudido. É para que a glória seja dada a ele. Esse é o primeiro ponto. O caráter de Cristo forjado em nós é para a glória dele. Porque as pessoas vão ver isso em você e vão glorificar a Deus. Eu vou dizer isso na última mensagem. Na minha última mensagem dessa série, eu vou trabalhar um pouquinho essa questão. Então, o primeiro motivo de Deus, em Cristo, desenvolver o caráter dele em nós, é para a glória dele. O segundo motivo, para a nossa alegria. Bem-aventurados são vocês, quando o caráter de Cristo estiver sendo forjado em vocês. Vocês vão ser felizes. Vocês vão ser felizes. Agora, como é que eu e você vamos viver esses valores? Homem nenhum por si só vive isso.
Você não tem condições de bater no peito e dizer: eu vou viver como manso. Porque a primeira pisada no seu calo, essa mansidão vai embora. Primeira fechada no trânsito, amanhã, cedo, você já esqueceu do sermão do pastor Vila. Do pastor Vila não, né? Do sermão de Jesus de Nazaré, que eu só estou reproduzindo aqui. Então veja, homem nenhum produz esse sentimento de ser humilde de espírito. Homem nenhum produz esses sentimentos, esses valores que se encontram nas bem-aventuranças. Nós só vamos viver o caráter de Cristo quando Ele ofereceu o caráter dele para nós através do Espírito Santo. Eu e você não temos pedigree para viver isso. Nunca teremos. Pastor, eu nasci na igreja. Nasceu na igreja e não tem condições. Pastor, eu li a Bíblia 70 vezes. Não tem condições. Como então viver a felicidade? Como viver uma vida feliz aos olhos de Deus? Porque aí também a gente entra numa crise, né? E aí você vai ter que responder essa pergunta. Você quer ser feliz aos olhos da sociedade ou você quer ser feliz aos olhos de Deus? Porque se você quer ser feliz aos olhos da sociedade, tudo que eu vou falar para você agora não vai fazer a mínima diferença. Você não vai querer nem ouvir o que eu vou dizer para você. Porque a sociedade vai dizer para você que para você ser feliz você tem que ter dinheiro no bolso. A sociedade vai dizer para você que para você ser feliz você tem que ter um casamento sem crise. Não é? O homem não joga toalha molhada na cama nunca. A mulher não buzina na sua orelha nunca. A sociedade vai dizer que para você ser feliz você tem que ter um trabalho estável. Então, é impossível você ser feliz desempregado. É impossível você ser feliz quando as coisas não estão boas. É isso que a sociedade vai dizer. E eu vou dizer o contrário. Porque se você quer nessa noite ser feliz para a sociedade, você precisa aprender que ser feliz aos olhos da sociedade, você sempre vai estar buscando o reconhecimento de pessoas. E quando você busca reconhecimento de pessoas, quando você faz da sua vida um reconhecimento de pessoas, você vai se frustrar amargamente. Porque as pessoas nunca irão retribuir a expectativa que você deposita nelas, quanto às esperanças dos aplausos, dos tapinhas nas costas que você quer receber e você nunca recebeu. Mas, se você quer ser feliz aos olhos de Deus, eu quero então pedir licença a você e começar te apresentando então 3 conceitos importantes sobre viver uma vida feliz. Primeiro, e antes, eu vi aqui a Tati anota as coisas que eu falo, né? Serve a boa e fiel, viu? Eu não vou dar listinha de vida feliz, porque não tem lista. Se você também veio para cá esperando, o pastor vai dar uma lista para viver uma vida feliz, deu com os burros na água, porque eu não vou dar lista para viver uma vida feliz. Eu vou apresentar para você o que Jesus está falando sobre uma vida feliz. Não é listinha, não é receita. O primeiro valor que Jesus ensina para nós, e eu espero que até o final de julho nós possamos ter uma jornada nesses valores e que a gente viva feliz de fato, à medida que a gente descobre isso. Primeiro valor, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Quem é humilde? Humilde aqui não é o matuto. Humilde aqui não é aquele que se diz assim, eu sou simples, eu gosto só de feijão e arroz, se bem que hoje comer feijão é coisa de rico, né? Então vamos ficar só no arroz e no jiló. Misericórdia. No céu não vai ter jiló, irmãos, graças a Deus. Humildade de espírito não é você ser matuto. Humildade de espírito não é você ter pouco estudo. Humildade de espírito não é você olhar para as pessoas e dizer para elas assim, eu considero vocês melhores do que eu sou peixe pequeno. Não tem nada a ver com isso. Humildade de espírito aqui está muito mais para uma relação, para um status na sua relação diante de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Pastor, mas isso não ressoa nos relacionamentos? Ressoa, mas não é o primeiro movimento desse ressoar. Afinal de contas, se é um ressoar, bateu em algum lugar antes. O ser humilde de espírito é um status diante de Deus. É onde você se posiciona na vida de dois modos. Ou você não é humilde de espírito, ou você é humilde de espírito. Como é que isso acontece? Bom, ou você vive uma vida baseada com esse orgulho pessoal, e esse orgulho pessoal é um orgulho resultante de uma autodependência. É aquele tipo de pessoa que autodepende de si mesma. Ela se autodepende. Ela é autossuficiente, ela vive para si, ela se basta. Ela se basta. Na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, em tudo que ela faz, até em nome de Deus. Esse orgulho pessoal que muitas pessoas vivem está pautado nessa autossuficiência, autodependência. Eu dependo de mim mesmo. Eu resolvo as coisas do meu jeito. Eu resolvo as coisas como eu acho que tem que ser resolvidas, porque o meu modo de resolver as coisas dão certo. Afinal de contas, eu sou um cara muito racional e eu consigo fazer as conexões corretas, e quando eu fecho todas as conexões, bingo, eu sou o cara. E aí vão cantar para você a música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? Esse cara é ele, sei lá como é que vão dizer para você, né? Ou você vive, ou você se posiciona na vida com esse orgulho pessoal, resultado dessa autodependência, ou você vai se abdicar desse orgulho pessoal e você vai se render à vida ou à direção que Jesus oferece para se viver. Não tem meio termo. Ou você vive uma vida pautada na sua autodependência, ou você abdica-se dela e vive uma vida pautada na direção que o Senhor Jesus tem para oferecer para você. A humildade de espírito, ela faz a gente perceber que nós não somos absolutamente nada, e que nós não temos absolutamente nada, e que nós dependemos inteiramente dele. Como é que vive a pessoa da autodependência? Eu vivo em Brasília porque eu tenho um bom trabalho. Como é que vive o humilde espírito? Eu vivo em Brasília porque o Senhor me sustenta. Portanto, o humilde de espírito, ou como diz algumas outras traduções que eu achei até bem bacana, pobre de espírito. E aqui agora eu quero pegar essa outra tradução, talvez a sua traga essa tradução, pobre de espírito. O humilde de espírito é aquele que perdeu.
O humilde de espírito é aquele que perdeu a sua riqueza de espírito. Pastor, como é que eu perco a riqueza de espírito? A riqueza de espírito é o que você tem de mais importante na sua vida e que você vai considerar até como Deus na sua vida, que é você mesmo. É você viver uma vida pautada na sua consciência, no seu padrão de moralidade. O humilde de espírito é o que perdeu a sua riqueza de espírito. Só que perder a riqueza de espírito não é tão simples quanto se parece. Porque para a gente perder a riqueza de espírito e para nos tornarmos humildes de espírito, nós precisamos ser humilhados. E mais uma vez a gente precisa ser muito sincero. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de ser esmagado. Ninguém gosta de perder. O humilde de espírito, ele descobre que a felicidade na vida não é viver a vida tendo como objeto pleno da vida você mesmo. O humilde de espírito, ele descobre a felicidade porque ele não vê mais a si mesmo como objeto da sua vida, mas ele vê Deus como objeto da sua vida. E quando ele vê Deus como objeto da sua vida, ele perdeu tudo. Mas se tem uma coisa que faz a gente, que nos leva a não vivermos a felicidade que Deus promete para nós, é agarrar o que nós somos. Nós agarramos. Eu gosto de usar essa expressão, porque para mim ela é simples e ao mesmo tempo ela evidencia algo poderoso. Toda vez que, assim, quando eu vou para a praia, e eu estou lá no mar, assim, tem algum momento que eu preciso boiar. Então eu deito assim, é claro que eu tenho que ficar de olho, né? Porque vai que me leva demais para lá e não dou conta de voltar, mas eu dou aquela boiada assim, que bom, eu estou boiando. E eu gosto de usar essa ilustração. Porque o humilde de espírito é aquele que aprende a boiar em Deus. O humilde de espírito é aquele que perde tudo, que perde a sua própria vida, para ganhar a vida que Jesus tem para oferecer. O humilde de espírito, ele entendeu que o objeto da vida não é ele, é Deus. E ainda que tudo vá ao contrário do que ele esperou, e ainda que tudo dê errado, a sua esperança e a sua felicidade não está pautada naquilo que ele tem, naquilo que ele possui, nem em si mesmo. A felicidade que Jesus tem prometido aqui é perder o controle da vida e deixar que Ele governe e venha reger a nossa vida. Jesus chama essas pessoas de felizes porque o reino dos céus é povoado por pessoas assim. Olha o que diz o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É gente que abre mão de si mesma. É gente que não aceita o rótulo de ser suficiente para a sua vida. Que vive a vida na perspectiva da humilhação, sem se incomodar em ser humilhado. E aí eu pergunto, tem como isso nascer de nós? Não. Mas Jesus diz, felizes aos olhos de Deus são esses que se humilham e que aprendem
que precisam de mim para viver e não precisam daquilo que têm. E sabe por que a gente pode ser feliz? Porque você pode ter o dinheiro que for na sua poupança. Você pode fazer viagens para o exterior de mês em mês. E se você entende que a sua felicidade está no Redentor, você pode perder tudo e ser feliz. Se você entende que você não tem absolutamente nenhum tostão no seu bolso agora, que você não tem condições de sair daqui, pegar a sua família e dizer assim, vamos comer uma bomba aqui no Guará. Se você não tem condições disso, você também pode ser feliz. Porque você também pode descobrir que humildade de espírito é aquela pessoa que vive uma vida pautada não naquilo que se tem, mas naquilo que foi feito na cruz do Calvário por você. E que se submete a isso. E que não depende mais de si, mas depende da promessa de Deus. Quando Ele diz, passarinhos comem, vocês são muito mais do que passarinhos. Se eu dou comida a passarinhos, quanto mais darei a vocês. Felizes aos olhos de Deus são os humildes de espírito. Segundo valor da felicidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu e você, nós temos aqui na nossa mente, no nosso coração, uma consciência moral. E essa consciência moral sempre apita, acende a luz vermelha, quando eu e você fazemos uma coisa que é errado. E ela sinaliza a luz verde quando a gente sabe que faz alguma coisa certa. A gente sabe disso. Ninguém precisa dizer. A gente não precisa fazer prova na escola dessa consciência moral. Você sabe que se você está na escola e você cola, você já faz escondido porque a consciência moral, bum, vermelho, cara. Vermelho. Você sabe que mentir para alguém é errado. Ninguém te ensinou isso. Porque você está omitindo fatos. Consciência moral apita. Eu não quero nessa hora dizer o que é certo e o que é errado. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Antigamente, e quando eu falo antigamente eu falo de uma geração que já se passou há muito tempo. Antigamente as pessoas que decidiam, quando a consciência moral apita, porque às vezes a consciência moral apita e a gente decide ainda assim seguir na luz vermelha, é ou não é? A consciência moral apita e a gente diz, não estou nem aí, ninguém está vendo, eu vou passar no sinal vermelho. Quando essa consciência moral acende essa luz vermelha e a gente decide passar por ela, antigamente as pessoas resolviam fazer isso escondido. Elas viviam uma vida assim, eu vou ultrapassar o sinal vermelho, eu vou ferir a minha consciência moral, mas ninguém vai descobrir o que eu quero fazer. Os cristãos dessa época antiga, quando a luz moral acendia e o Espírito Santo cutucava, e esses irmãos teimosamente, como já preguei na série passada, parecido com Jonas, insistia em viver esse tipo de vida, esses crentes morriam de medo de serem descobertos. Morriam de medo. Antigamente as igrejas, quando acontecia esse negócio, o pastor dizia assim, eu vou pedir para uma pessoa aqui orar. E essas pessoas que viviam essa dualidade na vida ficavam se escondendo atrás de uma pessoa para ninguém pedir para orar, porque sentiam medo, um pavor, um temor.
Hoje, atualmente, o nosso senso de moralidade continua ascendendo. Nós não perdemos e nunca vamos perder isso. Nunca. Mas eu tenho a sensação de que nós perdemos a noção do temor. A noção do temor nós perdemos. Abertamente, as pessoas fazem o errado. E quando você vai conversar com essas pessoas dizendo assim, você acendeu a luz vermelha e você passou por ela. E ele diz assim, veja bem, o que é vermelho para você, pode não ser vermelho para mim. E elas dizem, e elas apresentam justificativas dentro da sua própria visão, tão plausíveis que elas acabam convidando você a fazer o mesmo. Vamos ultrapassar o sinal vermelho, porque não vai acontecer absolutamente nada. Aí você diz assim, pô, mas e Deus? Aí é o que acontecia lá na época do profeta Sofonias, quando as pessoas diziam, com Deus as coisas não ficam nem bem nem mal, Deus não vai fazer absolutamente nada. E quando você vai falar para essas pessoas, mas Deus está vendo esse negócio, elas dizem assim para você, que mané Deus? Com Deus as coisas acabam em pizza, vamos seguir a vida, vamos ser felizes. Essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, aponta para uma dor no coração humano que não se conforma com as maldades que você comete na sua vida. Para Jesus, ser feliz ou felicidade é a pessoa que sente dor e que chora pela sua pecaminosidade. Ser feliz para Jesus é aquela pessoa que não se conforma com a maldade que está aí dentro de cada um de nós. Para Jesus, ser feliz é aquela pessoa que chora pelo seu pecado, num tempo onde já não se tem mais lágrimas para pecado cometido, nem corar de vergonha as pessoas ficam mais. Me fez lembrar da história de Pedro, que quando nega a Jesus, chora amargamente. Esse é o choro da consciência da maldade que se tem em nós. Olha só, quando Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele não está se referindo ao choro de uma tristeza qualquer na vida que pode assolar a minha vida e a sua vida. Não, Jesus não está falando disso. Ele se refere a uma consciência do quanto é mal o nosso coração, e descobrindo a maldade do nosso coração, nós choramos. Mas aí alguém vai dizer assim, mas aí a gente tem que definir o que é mal. O que é mal? Porque a gente define maldade com o quê? Com a nossa consciência de moralidade. A nossa consciência de moralidade define o que é mal. O problema é que a nossa consciência de moralidade ela é tão limitada e tão enganosa que nós vamos definir maldade apenas com atos danosos a alguém ou a nós mesmos. E nós nunca vamos definir maldade como o trágico efeito do pecado na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque a nossa consciência de moralidade vai tratar pecado como assunto de religião, não como assunto de vida. E é isso que as pessoas estão dizendo hoje. Não se tem pecado. Pecado é assunto religioso. Se pecado é só apenas um assunto religioso, como é que nós vamos definir morte? Por que eu e você não sabemos lidar com a morte? Por que eu e você não sabemos lidar com velório?
Por que nós choramos e por que nós lamentamos? Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Se nós morremos hoje, é porque uma pedra no meio do caminho apareceu na minha história e na sua história. Essa pedra chama-se pecado. É fato. E essa pedra atinge a você, atinge as pessoas que estão agora no hospital aqui ao nosso lado, atinge os moradores que moram aqui próximos ao redor da igreja, atinge a pessoa que mora em Bangkok, atinge a pessoa que mora na Índia, atinge qualquer pessoa do mundo, atinge a criação. O mundo geme por causa do efeito do pecado. Tem lágrima nos nossos olhos pela maldade do nosso coração? Nós choramos pela maldade do nosso coração? Nós conhecemos a maldade do nosso coração? Eu me lembro, lá do texto também de João, capítulo 11, quando Jesus chora a morte de Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus chega ali e ele chora. A pergunta é, qual motivo levou Jesus a chorar a morte de Lázaro? Bom, aí você pode ter N respostas. Mas eu tenho para mim que Jesus parou ali, ele contemplou a deformidade que o pecado causou na vida humana. O modo como um pecado invadiu a minha vida e o modo como um pecado invadiu a sua vida. E o modo como o pecado introduziu a história da raça humana no cenário da morte. E nossos entes queridos são roubados de nós. Por quê? Porque o pecado introduziu na história humana e o nosso coração padece por conta disso. E aí, diante da realidade da morte de Lázaro, Jesus chora. Jesus geme diante da realidade do pecado na história da humanidade. E por que eu peguei o exemplo de Jesus chorando? Porque no texto aqui, o choro, bem-aventurados os que choram, tem a mesma conotação. É o choro de luto. Choro de luto. Eu não sei se você perdeu alguém muito próximo a você que fez você chorar. Eu perdi. Esse é o choro. O choro quando a gente perde alguém. É o mesmo choro quando a gente olha no espelho e a gente descobre do que nós somos capazes. E esse é o choro que deve ter no nosso coração quando a gente olha para Deus e a gente diz assim: Deus, eu sou mau. Eu quero parecer bom para as pessoas, mas eu sou mau. Mas o versículo ele não termina de forma mórbida, né? Ele não fala só sobre o choro. O versículo diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E como eu sempre brinco, se eu estivesse agora numa igreja pentecostal, o povo ia dar glória a Deus, né? Serão consolados. Preste atenção no tempo verbal. É interessante o tempo verbal. Serão consolados. Está no futuro. Significa que a gente ainda vai chorar muito nessa vida. Vamos chorar. Porque o consolo para o triste fato da nossa condição de pecado, o consolo não é para aqui. Nós vamos aprender a lidar com a graça de Deus, sim, mas o consolo não é para cá. O consolo é para o dia em que o Senhor Jesus voltar. O verbo está dizendo: vocês vão ser consolados. Apocalipse 21 fala sobre isso, quando descreve o novo céu e nova terra. E ele diz no versículo 4, capítulo 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá
luto, nós não vamos mais perder pessoas, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, essas coisas que nós estamos vivendo agora, a nossa condição de pecado, a morte, o estado deplorável da humanidade, essas fazem parte das primeiras coisas que se passaram e tudo vai se fazer novo, e as nossas lágrimas serão enxugadas. Felizes aos olhos de Deus são esses, que choram pela própria maldade do seu coração e descobrem que um dia as lágrimas que caem dos seus olhos pela maldade do seu coração, por querer viver uma vida íntegra para Deus e não conseguir, um dia essa lágrima será enxugada. E eu espero que você chore para que você receba do consolo eterno de Deus. O problema é que se não houver lágrima nos seus olhos aqui, não haverá consolo acolá. Felizes aos olhos de Deus são os que choram, porque serão consolados. Terceiro e último valor que hoje nós vamos abordar. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu tenho para mim que esse é o mais difícil. Talvez seja porque eu tenho uma grande dificuldade com a mansidão. Sou um cara muito inquieto, um vulcão. E a mansidão aqui, ela não se refere a uma postura externa. Do tipo assim, não, está tudo bem, eu te perdoo. Não é, eu não daria conta de fazer isso, né? Eu poderia falar, tá, eu te perdoo, está tudo resolvido, né? Mas não é essa postura externa de manso. Ó céus, ó vida, não, tá, você me feriu, não, mas eu estou bem. Os meus olhos contemplam o meu Redentor. A mansidão aqui é uma postura interna. A mansidão aqui é uma postura do nosso coração. Como? Aí é que está o X da questão. A mansidão é você ser capaz de reter o golpe maldoso da vida e das pessoas e não reproduzir o mesmo mal. Eu sou fissurado com o Rocky Balboa. É meu herói. Não, pastor, o herói do pastor tem que ser Jesus de Nazaré. Não, Jesus não é meu herói, Jesus é meu redentor, tá, gente? Para com esse papinho chato, tá? Eu sou doido pro Rocky Balboa, eu tenho todos os filmes do Rocky. Todos. E eu vejo e choro. As pessoas dão risada na minha cara. Mas eu sou doido com ele. E no penúltimo filme, quando ele faz a última luta dele com o campeão, e ele já está velho, já perdeu a esposa, é um cara deprimido, e ele tem que resolver, como ele diz no filme, algumas coisas no porão, que ele tem que botar para fora. Ele vai conversar com o filho, e o filho tem um problema de identidade com ele, porque carrega o mesmo nome dele, e as pessoas olham para o menino olhando para o pai, e o menino fica agoniado com isso. E o Rocky vai lá falar com o filho, olha, eu estou pensando em voltar a lutar, aquele jeitão, né, do Stallone, né, umas lutinhas e tal, aquela coisa, umas lutinhas e tal, e o menino fica doido. Você não tem idade mais para isso? Você quer provar o que para as pessoas? E eles têm uma discussão. Quem gosta do filme Rocky Balboa sabe qual é a cena que eu estou falando. E eu não vou saber reproduzir exatamente a palavra do Rocky.
Mas ele disse mais ou menos, parafraseado assim para o filho: a vida bate forte. E o forte não é aquele que apanha e cai. O forte é aquele que apanha e continua em pé lutando com a vida. Santo Roque Balboa. Isso é mansidão. É quando as pessoas se levantam. É quando o mundo se levanta e agride você com uma maldade e você retém aquele golpe. Às vezes você vê esses lutadores, eles tomam um golpe e eles dão uma balança, mas já volta, né? É impressionante. Reteve o golpe. A mansidão é você reter o golpe. Só que você não responde ao mundo ou às pessoas na mesma proporção. E aí é que está o grande dilema meu e acredito que seu. Ser manso é você abrir mão dos direitos que você diz que tem. E que você tem. Isso é ser manso. Você compra um carro, você vai no mercado, você vai a algum lugar e quando você volta, levaram seu carro. De quem que é o carro? É seu? Era. Perdeu o Playboy. Não é mais. O manso é abrir mão do direito. Veja, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Eu estou contextualizando a situação. Para você ter tamanha dimensão do quão difícil é a bem-aventurança de ser manso. Ser manso significa você abrir mão do seu direito. E na maioria das vezes, a gente assume uma postura avessa à mansidão. Por quê? Porque alguém feriu o nosso direito. Afinal de contas, eu estou certo. Afinal, eu comprei aquilo e me roubaram. Afinal de contas, eu estudei demais o ano todo, mas o outro que estudou de menos passou no meu lugar. Afinal, eu estou aqui nessa empresa há 20 anos, mas o outro que está há 1 ano e meio foi promovido no meu lugar. Afinal, eu vim nesse restaurante, eu estou pagando, eu quero ser muito bem atendido. Não podem esquecer a minha coca. Por quê? Eu estou pagando. Esse é um problema com a nossa geração. A gente não sabe lidar com a graça de Deus, sabe por quê? Porque tudo nessa vida a gente quer pagar. E a gente quer exigir direitos. E com Deus não se exige direitos. Quando Jesus diz aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ele pegou um texto do Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Sabe por quê? Porque o manso não promove guerra. Porque o manso não promove discussão. Porque o manso, ele pode resolver problemas e conflitos. Mas ainda que ele queira resolver os problemas e os conflitos, ele não promove divisão. Os mansos são aquelas pessoas que padecem com o mal, sem deixarem que o seu coração se contamine pelo espírito de amargura. Porque tem muita gente que quando apanha com a maldade do mundo, se contamina com a amargura e responde violentamente ao mundo, e responde violentamente às pessoas com amargura no mesmo tom, se não num tom acima. Como é feliz a pessoa que abre mão da vingança. Como é feliz a pessoa que diz: eu não vou retribuir o soco que a vida deu em mim. Eu vou ser forte e vou reter o soco. Vou ser um Roque Balboa na vida. Eu quero concluir. E quero concluir com a tese de cada um dos 3 pontos.
Felicidade. A felicidade está em você perder o controle da sua vida e depender de Deus. Quer ser feliz? Solte a mão do volante da sua vida. Você vai ser feliz. Se você entender. Porque tem gente também que solta o volante e joga ao léu. Não. Você tem que deixar na mão daquele que vai gerar vida em você. E só tem um que gera vida no homem. Aquele que morreu e que venceu a morte. Felicidade é você perder o controle da sua vida e deixar que Ele controle você. Felicidade. A felicidade está no reconhecimento da nossa maldade e da necessidade que nós temos de mudança. Quem reconhece a sua maldade e quem reconhece que precisa mudar, esse é feliz aos olhos de Deus. E felicidade, a felicidade está em não retribuir o mal que nós recebemos. Esse é feliz aos olhos de Deus. É quem é atacado com o mal, mas devolve flores no lugar de pedras. Tem como ser feliz assim? A cara de vocês está impagável. Tem. Porque não é fruto de esforço humano. Tem como ser humilde de espírito, tem como chorar pelos nossos pecados e tem como ser manso. Porque tudo isso é poder de Deus aperfeiçoado na nossa fraqueza. Eu espero que essa semana você viva feliz, sendo humilde de espírito, chorando pelos seus pecados e sendo manso. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, ensina a gente a viver feliz, porque racionalmente na nossa mente parece ser impossível viver tudo isso que nós ouvimos hoje e ser feliz na vida. Mas como é bom saber que a nossa vida no Senhor não está pautada na nossa racionalidade. A nossa vida com o Senhor está pautada no poder do Senhor em nossa vida. E eu peço para que o Senhor nos faça felizes, sendo humildes de espírito, entendendo que nós precisamos é do Senhor. Que o Senhor nos faça felizes na vida, chorando pela maldade do nosso coração. E que o Senhor nos faça felizes na vida, sendo mansos para herdarmos a terra. Precisamos muito do Senhor. Ensina-nos a vivermos uma vida feliz. Em nome de Jesus eu oro. Amém.